Hoje eu quero partilhar com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 10. Vamos pensar no tema o Evangelho, nosso consolo na vida e na morte. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Perto do Fórum Romano, localizada está a prisão Mamertina, a prisão mais antiga de Roma. Ela foi construída pelo rei Anco Márcio, no século 7 a.C. E os inimigos do império eram colocados nessa prisão, nesse cárcere, como uma espécie de antessala da morte. Quem entrava na prisão Mamertina estava condenado e seria executado. É a prisão mais antiga e considerada antessala da morte. Muitas figuras históricas passaram por ali. Reis, políticos, militares. Segundo a tradição, é o local onde os apóstolos Pedro e Paulo ficaram presos antes de serem martirizados. Eu tive a oportunidade de visitar aquela prisão e é muito interessante. Embora muito pequena, ela é carregada de símbolos. A prisão é composta por 2 salas sobrepostas. A primeira, chamada Taliano, é acessada por uma escada estreita. A segunda é chamada de cárcere. O lugar foi escavado numa rocha para servir de prisão temporária aos que já estavam condenados à espera da execução. A partir da Idade Média, talvez a partir do 7º século, as salas foram transformadas em capelas sobre as quais foi construída uma igreja, que está lá até hoje, a igreja de San Giuseppe. É emocionante, volto a dizer, está num lugar onde o apóstolo Paulo passou seus últimos dias antes de ser executado. Nós sabemos que Paulo foi um grande teólogo, apontado como o maior teólogo do cristianismo, e ele também foi um amável pastor. Ele cuidou de muitas pessoas. Ele investiu tempo, energia na formação de pessoas, de líderes. E um deles, o mais próximo do seu coração, era Timóteo, o jovem Timóteo. E mesmo preso, num espaço apertado, uma cela subterrânea, Paulo conseguiu escrever a última carta e a destinou ao seu filho na fé, ao meu amado filho Timóteo. E curiosamente, embora estivesse livre, ele estava em Éfeso, Timóteo estava profundamente angustiado, esgotado, desanimado, inclinado a desistir. Paulo estava preso, no cadafalso, na antessala da morte, mas estava livre e em paz. Que contraste! Um estava preso e em paz, o outro estava livre, mas angustiado. E a pergunta que essa leitura nos impõe é a seguinte: como consolar uma pessoa entristecida? Como encorajar alguém desanimado ou inclinado a desistir diante dos desafios da vida? Paulo o encorajou através de uma preciosa e singular verdade, que passou pelo tempo e chega a nós hoje. Que verdade é esta? O Evangelho de Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, é o nosso consolo na vida e na morte. Paulo estava em paz e pôde escrever sobre esperança, mesmo naquela condição, porque ele conhecia a Jesus Cristo. Ele se apegou ao Evangelho, que foi para ele consolo na vida e na morte.
Homens e mulheres, quando se veem impressionados pelas adversidades da vida, fazem, via de regra, um movimento pendular. É assim: desespero e otimismo vazio. Desespero e otimismo vazio. Ninguém gosta de sofrer. É por isso que os vigaristas de plantão colocam nas portas de suas redes de falsidade: pare de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Paulo mesmo pediu ao Senhor por 3 vezes que o livrasse de um espinho na carne. A gente não sabe a natureza desse espinho, mas era algo que o incomodava, e ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta. O fato é que ninguém gosta de sofrer. Mas Paulo, na sua jornada, ele já está aqui acima de 60 anos de idade, Paulo, o velho, na sala da morte, cansado. Paulo descobriu 2 lições muito preciosas que ensinou a Timóteo. Primeiro, a vida não é indolor, mas a graça de Deus é suficiente para sustentar. E é por isso que Paulo, então, escreve encorajando Timóteo a permanecer firme e a seguir em frente na sua missão. Então, nós todos temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, receios, temores, crises, perplexidades, problemas pelos quais passamos. Por isso, é muito importante nós termos uma compreensão adequada do Evangelho, porque é o Evangelho que vai fazer diferença. Os ventos fortes, as chuvas intensas, vêm sobre todos. O cristão não está imune ao sofrimento, mas o que vai fazer diferença é o Evangelho. Lá atrás, no século XVI, foi escrito um documento, o melhor catecismo já produzido, o Catecismo de Heidelberg. Foi escrito por 2 jovens pastores, Zacarias Ursino e Gaspar Oliviano. São 52 perguntas e respostas para ser usado dominicalmente na liturgia das igrejas protestantes. E o que é interessante notar é que eles escreveram para atender uma demanda, uma necessidade que estava assolando a igreja naquele tempo. Muitas mortes. Mortes por guerra, fome e epidemias. E o catecismo serviu para a instrução, edificação e consolo dos crentes em Jesus. E o que é notável considerar é que o catecismo começa com uma questão essencial e que tem a ver com a vida diária daquelas situações pelas quais estavam passando. E isso se estende a nós hoje também. A primeira pergunta do catecismo é a seguinte: qual é o seu único fundamento, seu único consolo na vida e na morte? Resposta: irretocável. O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna, disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. O Catecismo de Heidelberg, escrito 1500 anos depois da carta de Paulo a Timóteo, é uma espécie de sinopse do pensamento de Paulo. O Evangelho, de fato, é o nosso consolo na vida e na morte. Paulo viveu para Cristo e quando a sua hora chegou, a hora da sua morte, ele não estava desesperado. O Evangelho de Jesus, portanto, faz a diferença. A base e a fonte do consolo para Paulo está nos versos 8 e 9, que ainda há pouco lemos. Leio mais uma vez. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9, ou melhor, 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aqui, meus irmãos, pelo menos 3 verdades básicas, fundamentais, que eu gostaria de partilhar com vocês, para que o Evangelho continue sendo nosso consolo, tanto na vida quanto na morte. Que verdades são essas? A essência do Evangelho, a origem do Evangelho e o fundamento do Evangelho.
Vejamos a essência do Evangelho. O que é salvação? Percebam que Paulo diz assim: nos salvou e nos chamou com santa vocação. Paulo começa com o mais importante. Ele já começou nas alturas. Ele afirma que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Essa é a essência e o começo de tudo. Não começa com os nossos problemas, não começa embaixo, começa no alto, com Deus, com a iniciativa de Deus, com o que Ele fez. A primeira afirmação é clara como a luz do sol. Deus nos salvou. Deus é o próprio Evangelho. A essência do Evangelho é o próprio Deus atuando em nosso favor a fim de salvá-los. Não é algo planejado e operado por mãos humanas, mas uma obra divina. O Evangelho é a Trindade em ação. Um plano que começou lá atrás, desde a eternidade, em Deus e com Deus. O John Stott, comentando essa passagem, ele disse assim: salvação é um termo majestoso que evidencia todo o amplo propósito de Deus pelo qual Ele justifica, santifica e glorifica o seu povo. Primeiramente, perdoando as nossas ofensas e aceitando-nos como justos aos olhos de Deus através de Cristo. Depois, transformando-nos progressivamente pelo seu Espírito para sermos conforme a imagem de seu Filho, até que finalmente nos tornemos iguais a Cristo no céu, com novos corpos num mundo novo. Então percebam, é algo muito maior, muito mais amplo. Por isso, nenhum de nós conhece plenamente. Nós estamos buscando conhecer mais, ampliar o nosso entendimento sobre essa obra monumental que Deus fez em nosso favor. Paulo fala de Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, trouxe vida e luz à imortalidade mediante o Evangelho. O que é que está envolvido aqui? Perdão, santificação, que é a modelagem do nosso caráter, da nossa vida, a imagem de Jesus, que é o homem perfeito. E ele fala de imortalidade. Destruiu a morte e trouxe luz à imortalidade. O cristão, eu já disse aos irmãos algumas vezes, e é sempre bom rememorar, o cristão é alguém que conjuga o verbo salvar nos 3 tempos. Nós partindo do pressuposto que Deus é o autor da salvação, nós cantamos isso, Ele é o autor e consumador da nossa fé. A salvação vem de Deus, não vem do homem, ela é monergística. A obra de redenção é obra de Deus. É recebida pela fé e não pelo mérito. Deus mesmo é a fonte, o meio e o fim da nossa salvação. É por isso que nós fazemos coro com os remidos no céu. Ao nosso Deus e ao Cordeiro pertencem a salvação. Nas Escrituras podemos ver claramente o Deus Trino em ação para a salvação do seu povo. Deus Pai elaborou o plano redentivo, o que nós chamamos de plano da salvação. O Filho a consumou na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai, e o Espírito Santo é quem aplica eficazmente em nossos corações. Quando alguém ouve o Evangelho, compreende a sua mensagem, se rende a Jesus Cristo, o aceita, o reconhece como Senhor e Salvador, isso não é fruto de sua capacidade inerente, de sua inteligência e sagacidade. É um dom, uma graça. Ele foi conquistado pelo amor maior. A Trindade é a base do Evangelho, e o Evangelho é uma declaração da Trindade em ação, disse J. Packer. Portanto, nossa salvação é um fato, é um processo, uma expectativa. A salvação é passado, é presente e futuro. E há 3 palavras teológicas de alta densidade que são uma espécie de baliza, servem como balizas para nortear nossa reflexão sobre essa tão grande salvação que a gente não pode negligenciar. Justificação, santificação e glorificação. Justificação, nós já fomos salvos, um fato. A justificação é o que Deus fez por nós e não em nós. Percebe a diferença? Por nós e não em nós. Quando cremos em Cristo, somos imediatamente justificados junto ao trono de Deus. Nossa dívida é paga, nossa culpa é cancelada, nossos pecados são cobertos, nós somos declarados justos mediante a obediência perfeita de Cristo e sua morte substitutiva. É um ato forense, legal, judicial. Só acontece uma vez. Ao crer em Jesus, a justiça de Cristo é imputada a você. A dívida que era sua é cancelada,
pelos méritos dele. É uma troca alegre que acontece. A condenação que é sua passou para ele e a justiça dele passou para você. Você é declarado, portanto, justo. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a infinita justiça de Cristo é colocada em nossa conta. Isso é um fato consumado. Você já é um justificado pela fé em Cristo Jesus. Está salvo. Agora, há uma outra palavra e a outra coisa que precisa ser dita, a santificação. Nós estamos sendo salvos. Há também um processo. Se a justificação é um ato que aconteceu uma única vez, de forma irrepetível, a santificação é processo e é sinergia. É Deus quem faz em resposta à nossa diligência no uso dos meios de graça. A santificação é um processo que se inicia na conversão e só é concluída na glorificação. A cada dia, ouça, a cada dia, é nosso dever mortificar o velho homem, renovar o novo homem. Essa é a linguagem que Paulo usa. A velha natureza tem que ser sufocada. O velho homem tem que morrer para que o novo homem, a nova criação, um novo modelo, um novo padrão possa ter espaço. A santificação é efetivada pela instrumentalidade da palavra e pela ação do Espírito Santo. Jesus orou por nós. Santifica-os na palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus não apenas nos destinou para a glória, mas também determinou nos transformar à imagem do Rei da Glória. E isso ele faz com essa santa vocação. Deus nos salvou através do sacrifício de Cristo, agora nos chama para uma vida santa, irrepreensível. Ele usa essa linguagem, imaculados, irrepreensíveis e sinceros, como filhos da luz, resplandecendo como luzeiros no mundo trevoso. Então, a justificação é um ato, a santificação é um processo. A terceira palavra teológica, bíblica, que nos ajuda a entender isso é a glorificação. Nós seremos salvos, é uma expectativa. Ato, processo, expectativa. Passado, presente e futuro. Nós seremos salvos. Em que sentido? A glorificação é a consumação final da nossa redenção. Quando Cristo vier em sua glória e majestade, seremos libertados da presença do pecado. Até lá a gente vive tensionado. O bem que devo fazer, não faço. O mal que deveria não fazer, acabo incorrendo. Uma tensão, que os antigos chamam de dualismo ético, entre o pecado e a santidade. Há uma tensão, porque ainda estamos na presença do pecado e somos assediados constantemente. Mas, de acordo com 1 Coríntios 15, haverá um dia, uma hora e um momento, quando o Senhor Jesus consumar a sua obra, que nós teremos um corpo semelhante ao da sua glória, incorruptível e imortal. Estaremos para sempre com o Senhor na presença dele, livres da tirania do pecado. Então habitaremos e reinaremos com o Senhor para sempre, nos novos céus e novas terras. Não haverá mais lágrima, nem dor, nem luto, nada contaminado entrará na glória. Nossa, portanto, bem-aventurança estará completa e final. Embora a glorificação do salvo seja um fato certo, ainda estamos nessa tensão, aguardando esse grande dia. Fomos libertos da condenação do pecado, da justificação, estamos sendo libertados do poder do pecado pela santificação e seremos libertados da presença do pecado pela glorificação. Essa obra é chamada de redenção, a salvação. E Paulo está dizendo para Timóteo que desde a eternidade nós fomos chamados por Deus para experimentar essas bem-aventuranças, esses sinais da sua bondade sobre nós. O que nos ensina esse texto? Essas verdades apontam para a seguinte verdade, em particular. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se alguém lhe perguntar aqui é o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pergunta, você é alguém que confia em Jesus Cristo como seu Salvador? Já experimentou justificação? Está sendo santificado e moldado à imagem de Cristo? Tem essa santa expectativa de um dia estar em um corpo glorificado, numa condição em que pecar será impossível, revestido de mortalidade e incorruptibilidade?
Essas são perguntas que a gente precisa responder. Porque qual é o risco que nós corremos? E muitos brasileiros estão nessa situação. Familiarizados com a linguagem evangélica, frequentando igrejas evangélicas, mas sem de fato ter passado pela experiência do novo nascimento, que é o começo. Essa obra de justificação, santificação e glorificação tem a ver com o nascer do alto, o nascer do Espírito, passar por uma experiência de conversão genuína. Há uma história muito curiosa chamada de Milagre da Salvação no Atlântico. Um homem chamado John Harper nasceu num lar cristão em Glasgow, na Escócia. Ele nasceu no final do século XIX, em 1872. Ele se converteu ao Evangelho aos 14 anos de idade, teve uma experiência profunda com o Senhor e se tornou um arauto da graça. Quem conhece a Jesus tem o desejo de partilhar de Jesus com outros. Essa é uma das evidências da salvação. Crente que nunca fala do Evangelho fica sob suspeita se já convertido. Tempos depois ele foi ordenado ministro do Evangelho e passou a pastorear uma igreja batista em Londres. Era um evangelista muito zeloso. E ele foi convidado para pregar numa igreja nos Estados Unidos, a Moody Church, em Chicago. E então ele viajou para lá. Interessante notar que ele fez algumas viagens. Deus o abençoou como pregador. Agora vejam, uma das viagens que ele fez, a esposa tinha falecido, ele estava com uma menina novinha, a sua filha. E ele então faz uma viagem a bordo de um navio conhecido, Titanic. 14 de abril de 1912. Nós sabemos o que aconteceu. O Titanic naufragou no Atlântico Norte na madrugada do dia 14 para o dia 15 de 1912. E a pequena Nana, sua filha, foi salva junto com a prima. O único motivo de nós sabermos o que aconteceu com esse homem chamado John Harper, depois da sua morte, é por conta de uma reunião de oração que aconteceu em Ontário, no Canadá. Meses depois, um jovem escocês com lágrimas deu seu testemunho numa reunião de oração no Canadá. Eu vou ler para vocês um documento de um homem que foi alcançado por um pregador que experimentou justificação, santificação e agora já está na glória com o Senhor. Ele explicou que estava no Titanic na noite em que o mesmo foi atingido por um iceberg. Ele tinha se apegado a um pedaço de mastro que estava flutuando nas águas congelantes. Subitamente disse, uma onda trouxe até mim um homem chamado John Harper. Ele também estava agarrado a um pedaço de destroços. E o homem disse, ei, você é salvo? Não, não sou, respondi. Ele gritou de volta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. As ondas afastaram Harper de mim, mais um pouco depois ele foi trazido de volta e ficou ao meu lado de novo. Você está salvo agora? Ele exclamou. Não, respondi. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Então, perdendo o seu destroço, Harper afundou e ali sozinho na escuridão da noite, com 50 metros de água abaixo de mim, confiei em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu sou o último convertido do ministério do pastor John Harper. O que essa história nos mostra, esse documento precioso, é que Cristo morreu naquela cruz para salvar pecadores. E todo dia pode ser o último dia. E todo dia é dia de arrependimento. E nós precisamos atentar para essa mensagem. Porque o que está em jogo é o destino da nossa alma por toda a eternidade. Você está errado se pensa que não precisa de salvação. Mas você também está errado se acha que pode ser salvo por suas próprias forças. O Evangelho é a boa notícia de que você precisa ser salvo e que Deus é quem salva pela sua graça, independente das boas obras. É o que Paulo está a dizer aqui, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi concedida em Cristo Jesus. Portanto, a salvação não é recompensa por bom comportamento. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos amou apesar de nós, nos redimiu pelo sangue de Jesus. A maravilhosa graça de Deus é a manifestação do seu amor aos que não merecem. Ontem eu estava lendo um livro do Tim Keller, um pastor
faleceu recentemente, o Tim Keller, em um de seus livros, diz assim: somos muito piores do que imaginamos e muito mais amados do que poderíamos imaginar. Essa é a tensão. Então, a primeira coisa que Paulo apresenta para Timóteo aqui, como fonte de consolo, é a essência do Evangelho. Você foi salvo pela maravilhosa graça de Deus. E se alguém aqui que por algum motivo ainda não experimentou essa graça salvadora, hoje é dia de salvação para pecadores penitentes, arrependidos, que se apegam a Cristo, mesmo que na última hora. A segunda verdade que essa passagem destaca é a seguinte: a origem do Evangelho. De onde provém tudo isso? Essa obra, justificação, santificação, glorificação, tudo que envolve a redenção de pecadores. Paulo usa uma expressão aqui bem paradoxal. Na última parte do verso 10, ele diz: antes dos tempos eternos. Se nós quisermos entender a salvação como fonte de consolo para nós temos que recuar à eternidade passada. E vejam, irmãos, como a Bíblia usa a linguagem um pouco estranha no primeiro momento, bem paradoxal. Eternidade passada, tempos eternos. Se é tempo, como é que pode ser eterno? A nossa capacidade é tão limitada, mas o fato objetivo é que Paulo está falando antes dos tempos eternos. No texto que estamos examinando, Paulo faz uso de um particípio para indicar que a eleição pertence à eternidade. E essa doutrina é ensinada na Bíblia não para ser objeto de discussão frívola, mas para mostrar para nós a grandeza do amor de Deus, que não ama com base em contingências e circunstâncias. Ele amou-nos desde a eternidade. Paulo recua. Ele vai direto à eternidade, antes da fundação do mundo, e parte daquilo que foi feito por Deus Pai. Ele nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo. Charles Spurgeon, pregando um sermão nessa passagem, lá atrás, na Tabernáculo Metropolitano, ele disse assim: enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade onde Deus, o Criador, vivia na comunhão da Trindade, quando tudo ainda dormia dentro dele, quando a criação inteira repousava em seu pensamento, todo abrangente, não teremos nem começado a sondar o princípio quando Deus nos escolheu. Irmãos queridos, Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era agitado ainda pelo marulhar das asas de um único anjo, quando ainda não existia qualquer ser ou movimento ou tempo, quando nenhuma coisa, exceto o próprio Deus, existia. Ele estava lá, o Deus Trino, elegendo um povo para si por toda a eternidade. A salvação que Deus nos deu, por sua própria determinação e graça, começa em Deus, lá atrás, na eternidade. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Isso nos ajuda em muitas coisas. Primeiro, essa verdade esmaga o nosso orgulho, esmaga a nossa vaidade, a nossa altivez. É muito comum encontrar crentes que acham que são melhores do que os demais, que acham que estão no Evangelho porque tomaram a decisão sábia, enquanto os outros não sabem fazer escolhas certas. A salvação é um dom de Deus. E você se converteu, você se arrependeu, você se voltou para o Senhor? Sim, mas tudo isso é resposta a esse chamamento gracioso da parte de Deus. Paulo aos Romanos diz: não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Deus a uns endurece e aos outros quebranta. Deus é Senhor, Ele é o oleiro, nós somos apenas o barro. Portanto, nós devemos render a Deus e a Deus somente louvor, em honra e glória pela nossa salvação e anunciar a todos o Evangelho, anunciar a todos a mensagem da graça, chamar todos os homens ao arrependimento. E os que se arrependem e se voltam para o Senhor, lembrá-los: não é porque você é bom, é porque a misericórdia de Deus foi maior do que o seu coração trevoso. Aplicação: a doutrina da eleição nunca é introduzida na Escritura para despertar curiosidade carnal
ou promover debate inútil, mas para gerar humildade e gratidão ao povo de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro e nos amou desde a eternidade. Aos Tessalonicenses, Paulo diz: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Terceira proposição, o fundamento do Evangelho. Em que se baseia tudo isso? Nós sabemos que a essência do Evangelho é o próprio Deus, Deus triuno, elaborando todo esse projeto salvador. Nós sabemos que a origem do Evangelho é a própria eternidade, o Deus trino. Agora, o fundamento do Evangelho, em que se baseia isso? Observe no verso 10 que Paulo diz: e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a mortalidade mediante o Evangelho. Paulo passa a falar sobre o que Cristo fez na cruz, a manifestação histórica de Jesus no tempo, e duas coisas que ele fez para a nossa redenção. A salvação foi planejada na eternidade, executada na história. Existe um firme fundamento na obra histórica de Jesus Cristo, realizada como no seu primeiro advento. Nós estamos aí alguns meses do Natal, a impressão que tem é que os anos vão passando com mais velocidade. A gente acabou de entrar num ano e já estamos chegando ao final de um. E o Natal, é sempre bom lembrar, é a mensagem de que Deus se fez gente, é a mensagem da encarnação, primeiro advento. E Paulo faz alusão a isso. Começa na eternidade, nos tempos eternos, na eternidade passada, mas agora, ele diz, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador, e ele veio a este mundo com essa missão redentiva. Paulo está falando aqui de dois estágios de um plano maior e glorioso. Impressionante como as coisas de Deus são assim. Tem ordem, tem simetria, tem sabedoria. Os dois estágios divinos foram em e através de Jesus Cristo. A dádiva eterna e secreta, mas também a manifestação histórica e pública. Começa na mente de Deus, ninguém sabia. Mas se tornou evidente, pública, na manifestação histórica de Jesus Cristo. O que Jesus realizou ao aparecer no palco da história, por determinação e graça de Deus. Como essa informação ajudaria um desanimado Timóteo lá em Éfeso? Como essa mensagem pode nos ajudar hoje aqui? Parece que tudo é muito subjetivo, eternidade, plano. O ponto é como essas verdades nos ajudam aqui, no chão da fábrica, no dia a dia. O apóstolo Paulo dá uma dupla resposta. Primeiro, Cristo destruiu a morte e trouxe à luz a imortalidade mediante o Evangelho. Essas duas informações são a única fonte para o consolo do coração humano, seja qual for a tribulação, e especialmente a maior de todas, a morte. Primeiro ele diz assim, vejam aí, Cristo destruiu a morte, ele usa literalmente essa linguagem. A morte é pesada, essa palavra é pesada, mas é a melhor maneira de descrever a condição do homem. O salário do pecado é a morte, a horrível punição imposta pelo Criador, pelo legislador do universo, para o transgressor da lei. A alma que pecar, essa morrerá. E a Escritura fala de morte em três sentidos. A morte física, que é a separação do corpo da alma. Uma pessoa que morre teve a sua alma separada do seu corpo. Morte física é separação temporária do corpo e da alma. Agora existe também a morte espiritual, a alma separada de Deus. Há muita gente fisicamente saudável, mas espiritualmente morta. E existe uma terceira categoria, a morte eterna, a alma e o corpo separados de Deus para sempre. A Bíblia chama isso de segunda morte, irremediável, terrível, indescritivelmente terrível. Paulo está afirmando que Cristo destruiu a morte. O que significa dizer isso? A morte ainda não foi eliminada, pois continua sendo uma realidade diária. Hoje, exatamente hoje, algumas pessoas já morreram e outras morrerão. Muitos pecadores continuam mortos em seus delitos e pecados.
Todos os seres humanos morrem fisicamente e continuarão a morrer, exceto a geração que testemunhar o retorno triunfal de Cristo. Muitos experimentarão a segunda morte, expressas no livro de Apocalipse como banimento, está para sempre debaixo do juízo da ira divina. Agora veja o que Paulo vai dizer aos Coríntios. O último inimigo a ser destruído é a morte. E essa linguagem é uma linguagem importante para entendermos o que é que Paulo está comunicando a Timóteo para consolá-lo nas suas lutas na cidade de Éfeso, na igreja onde ele servia. Destruir, esse verbo, usado lá em Coríntios capítulo 15, é tornar ineficiente, sem poder, inútil. O que está acontecendo na cruz de Cristo? O que aconteceu ali? Cristo, por meio da sua morte, ele matou a morte. A morte foi morta na morte de Cristo. Quando um crente olha para Jesus Cristo naquela cruz e pensa equivocadamente que a morte foi um acidente, um erro, uma derrota, ele não compreendeu o Evangelho. A boa notícia, o Evangelho, é que Cristo morreu. E ao morrer por nossos pecados, ele destruiu a morte. Em que sentido? Paulo chega a dizer que o aguilhão da morte é o pecado. O veneno do pecado foi tirado naquela cruz, de modo que a morte, ela fere, mas não mata. O crente, ele tem agora no Evangelho vida em Jesus Cristo. Enquanto crente, a gente ainda pode passar pela experiência da morte, mas a morte não tem a palavra final. Por quê? Porque Cristo já cancelou os nossos pecados, então a morte ficou como uma espécie de escorpião sem veneno. Ou como disse John Owen, a morte é um comandante humilhado cujas tropas foram derrotadas por um único homem. Paulo, inclusive, tripudia da morte, dizendo assim: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê teu veneno? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, Paulo está dizendo para Timóteo, o teu maior problema, Timóteo, já foi resolvido. Você era um pecador, transgressor da lei, merecedor da justiça e da condenação. Mas por causa de Jesus Cristo, o máximo que a morte pode fazer a você e a mim é nos colocar nos braços do Salvador, como disse John MacArthur semana passada. Portanto, o que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? A morte continua sendo uma experiência dolorosa. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Mas a morte não é uma tragédia irremediável, porque morrer é partir estar com o Senhor. Segunda verdade, viver é Cristo, morrer é lucro. Como alguém pode falar que morrer é lucro? Paulo que disse isso. E Paulo conhecia as realidades físicas e metafísicas, as realidades terrenas e espirituais. E a consciência dele era: viver é Cristo. Enquanto o Senhor me der graça para viver neste mundo, eu quero viver pelo Evangelho e para o Evangelho. Agora, se o Senhor me chamar, para mim é lucro, porque morrer, partir, estar com o Senhor. Outra coisa, os crentes que morrem no Senhor são bem-aventurados. Apocalipse 14:13, cessam as dores, recolhem-se as lágrimas para desfrutar de alegrias e glórias ininterruptas, incomparavelmente melhor. O ímpio, o incrédulo, ele olha para essas verdades e zomba, mas o crente se regozija, porque ele sabe que tem fundamento, e o fundamento é o próprio Cristo ressurreto. Podemos crer nisso, porque de fato Jesus Cristo morreu a nossa morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele garantiu: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Uma outra coisa precisa ser dita: os eleitos de Deus, cujos nomes estão no livro da vida, jamais passarão pela segunda morte. Apocalipse 2, verso 11. A segunda morte irremediável não é para o crente em Jesus, porque nossos nomes já estão escritos no livro da vida. E os nossos nomes no livro da vida não foram escritos com lápis, podendo ser apagados, escritos novamente, mas foram escritos com o sangue do Cordeiro. Agora veja a segunda coisa que Jesus fez. Além de destruir a morte, ela continua aí,
mas é como escorpião sem veneno, é como uma espada embotada, fere, mas não mata. Porque o máximo que ela faz é nos colocar nos braços do nosso Salvador. Agora, a segunda coisa que Jesus fez, ele diz assim, trouxe a luz e a imortalidade. Essa é a contrapartida positiva. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus destruiu a morte, esse é o primeiro aspecto, e através do evangelho ele oferece vida eterna e imortalidade aos homens. Vida eterna. Só Deus tem vida, só Ele é imortal, o Deus autoexistente e eterno, e em Cristo recebemos vida e o dom da imortalidade. Quem pode mensurar aqui o que é vida eterna e imortalidade? Porque é necessário, veja o que ele diz aos Coríntios, porque é necessário que este corpo corruptível, o que é um corpo corruptível? É um corpo que está saudável hoje e amanhã está de cama. É um corpo que está com perfil atlético hoje, mas no outro dia recebe um diagnóstico médico, doença incurável. O que é um corpo corruptível? É um corpo de humilhação. Hoje você cuida de alguém, amanhã você será cuidado por alguém. Nosso corpo é assim, por causa do pecado, na estrutura do mundo, da criação maculada. Esse corpo corruptível, ainda suscetível ao erro, esse corpo corruptível será transformado. Ele diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Incorruptível e imortal. Quando? Na glorificação. O epitáfio dos crentes não é um epitáfio vago. Na lápide de um crente, quando está escrito, descansou em paz, é o epitáfio mais verdadeiro, porque está em paz, está com o Senhor. Somos abençoados com o sangue do Cordeiro que venceu a morte, podemos cantar, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Martinho Lutero sepultou uma filha de 13 anos de idade, Madalena. Um desígnio inescrutável da providência. A ordem é os filhos sepultarem os pais, mas ele teve o dissabor de sepultar a filha. Ele mandou cravar na tampa do caixão uma frase do credo apostólico. Creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Todo crente crê na ressurreição do corpo e na vida eterna. Portanto, encerro dizendo que nós vivemos em um mundo manchado pelo pecado, um mundo que é um vale de lágrimas. A lista das causas dos sofrimentos é extensa, mas não é tão grande quanto o amor de Deus, quanto a sua graça sobre nós. Vejam o cenário. Paulo está preso, prisão Mamertina, em Roma. Há alguns dias, alguns meses no máximo, seria decapitado por ordem expressa do imperador Nero. Mas ele está em paz, porque os seus olhos estão na eternidade. Ele conhece o evangelho, ele sabe o que Jesus fez naquela cruz. Ele está consolado e por isso é capaz de consolar. Paulo ama o evangelho e apresenta-o como fonte de consolo. E eu quero deixar essa palavra a vocês todos aqui. Seja qual for a natureza do problema, seja qual for a adversidade, desde uma coisa de menor grau e intensidade até uma dor mais profunda e aguda, o evangelho é o dom eterno da graça. O evangelho é o aparecimento histórico de Jesus para destruir a morte. O evangelho é o convite que Deus faz ao pecador por meio da pregação. O evangelho é a santificação moral dos crentes no Espírito Santo. O evangelho é o santo chamamento à pátria celestial para uma bem-aventurança eterna. Felizes são aqueles que abraçam o evangelho de Jesus, que pode dizer, o evangelho é o meu consolo na vida e na morte. Que assim seja, e que haja no nosso coração profunda gratidão por Jesus, que nos amou e por nós quis morrer. Vamos orar pedindo a Deus que console nossos corações com o doce evangelho da graça. Ó Senhor, a Ti, meu Deus, e a Ti somente rendemos graças
por essa palavra que vem ao nosso encontro, trazendo instrução, correção, conforto e esperança. Nós todos somos limitados, temos fraquezas, vivemos num mundo quebrado, sujeitos a tantas lutas e provações. O Senhor conhece o coração dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Tal como Timóteo, que estava atribulado, desanimado e tentado a desistir diante dos desafios que se agigantavam diante dele. Ajuda-nos também a ouvir as palavras do apóstolo Paulo, falando do Evangelho, da obra de Cristo, redenção. Que essas palavras não sejam vãs, soltas no ar, mas que sejam palavras preciosas, guardadas no nosso mais profundo coração, para que seja uma fonte inesgotável de consolo, de ânimo, de vida. Eu oro pelos crentes em Jesus presentes aqui, que a fé seja fortalecida e os olhos mantidos fitos na pessoa de Cristo, autor e consumador da nossa fé. Oramos também em favor daqueles que não tiveram experiência do novo nascimento, que ainda não foram justificados pela fé no Filho de Deus. Por misericórdia, Senhor, abre os olhos, quebranta o coração, traz das trevas para a luz e dê a todos a alegria e a esperança da vida eterna. Que essa igreja cumpra a sua missão, que é levar adiante essa mensagem. Ó Senhor, impele a cada um de nós a ser arautos da graça, a testemunhar o Evangelho aqui, ali e acolá. Destrava os nossos lábios, abre o nosso coração, ajuda-nos a estar envolvidos naquilo que o Senhor está a fazer. Salvar pecadores e levá-los para o reino eterno. Nós oramos agradecidos por Jesus, a quem nós amamos e por quem nós oramos. Amém.